Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez como igreja para juntos aprendermos da palavra do nosso Deus. Essa palavra, Bíblia Sagrada, é o único livro que pode nos levar à perfeição cristã, ao caminho de santidade e a estar pronto para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Com ela nós somos guardados de ser enganados pelos enganos que o inimigo ronda pela terra, e com elas podemos ter a certeza de encontrar o caminho certo, a vereda estreita, o caminho que conduz à vida. Então convido a você a fazer sua oração. Já estamos orando aqui em igreja, pegar sua Bíblia e juntos encontrarmos esse caminho, encontrarmos a vontade de Deus para a salvação dos homens. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é para nos despertar, abrir os nossos olhos. Deus envia uma mensagem para todos seus servos em todos os tipos de igrejas que temos hoje. Há diversas igrejas no meio cristão, centenas e milhares de irmãos reunidos em várias igrejas. E Deus tem uma mensagem para todos nós. Se você é um deles, você já tem a sua igreja, é para você que Deus quer falar hoje. Nos acompanhe, abra os textos e deixe Deus falar ao seu coração. Nós vamos estar abrindo em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. O que Deus quer falar para nós? Nós que já professamos o nome de Cristo, nós que já aceitamos, por assim dizer, aquilo que aprendemos como um evangelho, já estamos indo às igrejas diversas que há aí no Brasil, por onde vivemos. Já temos tantos anos de caminhada na fé que aceitamos. Mas o que Deus tem a falar conosco nessa mensagem? O que Ele quer de nós? Vamos ler Apocalipse 7, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então João teve uma visão de 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Se a gente ler, depois você pode ler em casa, tome nota, Jeremias 51, é um dos textos que mostra que ventos significa destruição. Destruição por meio de guerras. Então nós estamos vendo rumores de guerras a todos os instantes. Se você botar na internet, as nações estão faltando só alguém jogar um palito de fósforo ali estão ansiando guerrear. A América aqui, por exemplo, né? Ali os Estados Unidos alfinetando tanto o Brasil, alfinetando a Venezuela, né? E demais países para lá também, Rússia, China. Há um tempo está tendo esse enfrentamento, vou dizer assim, diplomático. Ainda ninguém decidiu agir um contra o outro, mas a gente vê que falta pouco. E por que ainda não se degladiaram? Há alguns pequenos conflitos ali, uma aqui, mas as grandes nações da terra ainda não começaram a se degladiar em guerra. E por que isso? Aqui está a resposta. Deus está com 4 anjos, cada um nos 4 cantos da terra, segurando os ventos de destruições. Deus, ainda não é o tempo. Ainda falta algo acontecer. Segura os ventos. E o que será que Deus está esperando acontecer para que Ele deixe as nações entrarem em guerras, finalmente? Versículo 2 é dito: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar,
nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então Deus mandou o anjo deu a ordem, dizendo, olha, não danifiqueis nada, então os anjos seguram, até que os servos de Deus estejam selados. É a única coisa que faz Deus segurar as destruições, catástrofes que estão por vir. É o amor dele pelo seu rebanho. A sua igreja ainda não está pronta. Então ele está trabalhando para que ela logo esteja pronta para receber o seu selo, o seu sinal. E enquanto isso, ele manda os anjos segurar os ventos, para que esse processo não seja prejudicado. Deus vai formar um grupo de pessoas que tem o selo de Deus. No versículo 4, ele diz que o número dos selados eram de 144 mil, de todas as tribos, os filhos de Israel. Não se enganem que Deus aqui não está falando da nação de Israel, tá bom? Ele está falando do Israel espiritual, todos os crentes em todas as partes do mundo que aceitam o verdadeiro evangelho. Agora, esse processo está ocorrendo. As nações ameaçam degradar, mas não acontece. Deus está segurando os ventos. Ele quer colocar o selo sobre os seus servos. Só que lá no capítulo 14, Deus dá outra visão a João. Mais para frente no futuro. E ele já vê esse grupo selado. Vamos para Apocalipse 14. No 7, ele viu que o grupo ainda ia ser selado. Deus está segurando os ventos. É o tempo que estamos vivendo hoje. Deus está segurando os ventos, enquanto o anjo passa selando os seus servos. Até formar o número de 144 mil selados em toda a terra. Mas no capítulo 14, Deus mostra a João que esse grupo já estava selado. Então é um período ainda à nossa frente, que em breve chegaremos. Diz aqui no versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham o nome escrito de seu Pai. Então agora ele viu o Cordeiro, que é Jesus, junto com esse grupo de 144 mil selados, já estavam selados. Então é um período que Deus já permitiu que as guerras eclodissem na terra, porque os seus selados já estão ali contados na numeração que ele determinou, 144 mil. E o que isso tem a ver com todos nós, você que deve estar nos assistindo, todos aqueles que já aceitaram o Evangelho, já fazem parte de alguma igreja, já tem sua rotina há anos, pode ser que eu esteja falando de pessoas que já tenham 10, 20, a vida inteira dentro de uma igreja. O que isso tem a ver conosco? Você vai perceber que esse grupo de 144 mil, quando a gente lê, é o grupo que Deus chama de o seu povo. Aqueles que vão herdar a salvação. Aqueles que estão andando no caminho verdadeiro. E nós, então, vamos avaliar aqui as características desse povo. Porque se você está numa igreja que não tem essas características que a Bíblia fala que os 144 mil deve ter, você está sendo só enganado. Você não está se preparando para a salvação. Então aqui no capítulo 14, vamos ler no versículo 4. Está escrito assim a respeito desses 144 mil que onde se recebeu o selo de Deus vivo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Primeira característica que a gente vê aqui. Eles não estão contaminados com mulheres. Vamos esclarecer. Aqui é um símbolo. O Apocalipse é um livro que é escrito por símbolos. Aqui Deus não está falando que são homens que não podem se envolver com mulher. Não tem nada a ver, senão ele não tinha criado a mulher para fazer par com o homem. A mulher não contamina o homem quando é uma união abençoada por Deus, tá bom? Quando é uma união certa, onde eles se casam, isso não é contaminação. O casamento é uma instituição sagrada. O homem só se contamina com a mulher se ele decidir trair sua esposa ou ter relação antes do casamento. Mas fora isso, que não é o caso aqui, Deus não está falando que eles não se envolvem com mulher. Não é isso. Temos que entender o significado do símbolo aqui. O que significa mulher?
na profecia. O Apocalipse é um livro profético. Né? Então nós temos que entender que a maioria das coisas que é dito aqui, né, são simbólicas. Então nós temos que buscar na Bíblia o significado para esses símbolos. O que significa mulheres? Para a gente entender o que é não se contaminar com mulheres. Né? O que significa mulher? Vamos ler aqui. Vamos abrir em 2 Coríntios. É um dos textos que nos ajuda a entender. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 2. 11, 2 de 2 Coríntios está escrito assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo está escrevendo para os crentes lá em Corinto, e ele fala assim: eu estou cuidando de vocês com grande zelo de Deus. Aí fala, porque quero apresentar vocês como uma virgem pura a um marido é Cristo. Então Paulo chamou o conjunto de crentes, a qual nós chamamos de igreja, de uma virgem pura. Uma virgem pura é o quê? Uma mulher. Ele falou que o conjunto de crentes era uma virgem pura se preparando para encontrar um marido. O marido é Cristo. A igreja é chamada de a esposa, ou a noiva de Cristo. É comparado com uma mulher. Então, mulher, muitas vezes na Bíblia, ela é usada para representar a igreja. A igreja. Por exemplo, Efésios 5, 25 está escrito: Maridos, amem vossas mulheres, igualmente Cristo amou a igreja. Então, o marido sendo comparado com Cristo e a mulher com a igreja. Voltando lá para Apocalipse, então 14, versículo 4. Quando diz que os 144 mil não se contaminam com mulheres, está falando que eles não se contaminam com igrejas. Agora, peraí. Crentes que não podem ir à igreja? Para você entender isso, vou abrir um parênteses aqui para você entender o que o texto está querendo dizer. Se a gente abre aqui no livro de Efésios, Deus está falando de crentes que não se contaminam com igreja? Sim. Se a gente abre aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 22. Efésios 1, 22, Paulo está falando de Jesus Cristo. E ele diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então aqui diz que Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja. E aí no 23 ele fala da igreja, né? Que é o seu corpo. Quem está dizendo, ó, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Agora lá no capítulo 4 de Efésios, ainda no mesmo livro de Efésios, Paulo diz assim no versículo 4: Há um só corpo. Então ele fala, em Efésios 1, 22 e 23, que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E agora ele diz, e há um só corpo. E aí vai abrir luz para entender o que diz em Apocalipse 14. Voltando para Apocalipse 14, perceba que ele fala, eles não se contaminam com mulheres, no plural. Não se contaminam com igrejas. Então, a Bíblia está falando que Jesus tem um só corpo. O que isso quer dizer? Jesus, apesar de hoje existir diversas igrejas diferentes na Terra, e no Brasil também tem muitas, mas Jesus só tem uma igreja verdadeira. O resto não é. Então, o que cabe a nós fazer? Identificar qual é a igreja verdadeira. Identificando qual é a verdadeira, as demais não são. Pode ser uma pregação que você não esteja acostumado a ouvir, ou que não goste, mas é a verdade. A Bíblia fala que há um só corpo verdadeiro. Jesus tem uma só igreja verdadeira, o resto não é.
O resto não é. É por isso que aqui é dito, ó, eles não se contaminam com mulheres. Por quê? Porque eles fazem parte da verdadeira. Com as outras, eles não se contaminam. Por quê? Porque as outras ensinam engano. A gente vai entender agora que enganos são esses. Primeiro, qual é a igreja verdadeira? Deus deixou na Bíblia as suas características. Se você abrir em Apocalipse capítulo 12, voltar um pouquinho, versículo 17, é dito assim, Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão é o diabo. Se você voltar no versículo 9, lá fala que o dragão é o Satanás e o diabo. O dragão irou-se contra a mulher. Mulher é a igreja. Agora perceba que aqui, mulher está no singular. É uma igreja só. Lá no capítulo 14, diz que eles não se contaminam com mulheres, no plural. São as demais igrejas. Mas aqui o dragão está irado contra uma mulher, que é a verdadeira. E qual é a verdadeira? Ele fala assim, o dragão irou-se contra a mulher, no singular, porque é uma só igreja verdadeira. Foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Aí ele diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a característica da verdadeira igreja. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Lá no capítulo 14, também no versículo 12, ele repete as características da sua verdadeira igreja. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a verdadeira igreja, ela tem a fé de Jesus e ela guarda os mandamentos. Detalhes, os mandamentos são 10, não são 9. Abre Êxodo 20 e você vai encontrar na sua Bíblia lá os 10 mandamentos. A verdadeira igreja, ela tem a fé de Cristo, a sua graça, e ela ensina as pessoas a obedecerem os 10 mandamentos. Porque nós somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. As obras de obediência aos mandamentos de Deus. Então, por que quando diz lá que eles não se contaminam com mulheres, é porque existe uma igreja que guarda todos os 10 mandamentos e as outras não. Então, essas igrejas que não guardam os mandamentos de Deus, os 10, eles não vão fazer parte. E quando eles conhecerem essa mensagem, eles vão sair delas. Vão sair delas e não vão se contaminar com essas igrejas que estão doutrinariamente caídas. A Bíblia usa a expressão de Babilônia, caiu. Estão contaminadas. Então, quer saber se sua igreja é verdadeira ou se ela está caída? Leia os 10 mandamentos e compare com a doutrina da sua igreja. Por exemplo, os 144 mil, os selados de Deus nos últimos dias, não vão crer na doutrina chamada Trindade. Não vão crer. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus diz assim, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Deus é um só. A Bíblia fala em João 17,3, 1 Coríntios 8,6, Timóteo 2,5, por exemplo, que o único Deus verdadeiro é o Pai. Não é o Filho, nem muito menos o Espírito Santo. Só há um Deus, é o Pai. Não existe trindade, negócio de 3 em 1, 1 é 3, 3 é 1. Isso não existe na Bíblia. O que existe é o único Deus, o Pai. Jesus, ele não é Deus, ele é Filho de Deus. É o que a Bíblia sempre falou. É o que a Bíblia sempre falou. Está muito claro isso nas Escrituras. Jesus é chamado de Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Aquele que nasceu de Deus, gerado na eternidade, está lá em Provérbios 8, está em Miqueias 5:1, 5:2. E o Pai sendo o único e soberano e verdadeiro Deus. Então, a doutrina da Trindade, ela veio do paganismo, e a Igreja Católica, no tempo passado, trouxe por meio do cristianismo. Mas na Bíblia não tem. Então, a igreja verdadeira não vai estar crendo na doutrina da Trindade. Se a sua igreja crê, ela não é a verdadeira. É uma igreja caída. Então, se você está lá, você está contaminado. E se não sair, não vai fazer parte do grupo de 144 mil que compõe a igreja verdadeira de Cristo. Outro ponto. O segundo mandamento diz, não faça, não adore, nem se proste à imagem de escultura.
Se a igreja que você faz parte tem lá as imagens de escultura, se você ensinar a ter na sua casa imagens de escultura, a sua igreja não é a verdadeira. E eu vou abrir um parênteses aqui e deixar uma coisa bem clara. Lá fala no mandamento que não deve ter imagem de escultura de nada. Não deve ter escultura de nada. Porque no meio cristão hoje, os evangélicos gostam de falar mal, né? Apontar o dedo para dizer que os católicos adoram imagem de escultura. Mas toda vez que tem um evento de Páscoa, de Santa Ceia, de alguma coisa, a primeira coisa que se vê nos púlpitos das igrejas é uma cruz bem grandona lá colocada. Está fazendo a mesma coisa que os católicos. Mesma coisa que os católicos. Erguendo imagem de escultura dentro dos púlpitos. Se a sua igreja faz isso, ela não é a verdadeira. Você está numa igreja que você está se contaminando. Não tem como receber o selo de Deus se estiver contaminado. Outro mandamento, lá em Êxodo 20, você vai ler do versículo 8 ao 11. Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem teus servos, nem teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. E por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado, o 7º dia da semana, depois da sexta-feira, é o dia sagrado, não é o domingo. O sábado não foi dado só para o judeu. Quando Deus deu o sábado, no próprio mandamento ele fala, na criação, só existia Adão e Eva. Foi dado para o homem, para a humanidade. Está na lei de Deus. O sábado deve ser guardado como qualquer um dos outros 9 mandamentos, pela graça do Senhor Jesus. Se a sua igreja te ensina que isso era só para o judeu, se a tua igreja te diz que agora é da graça, não é pelas obras a salvação, e isso é verdade, só que a graça não anula as obras, deixando isso claro. Se a tua igreja te diz que você não precisa mais guardar o sábado, que isso é um peso muito grande para o tempo que a gente vive, independente qual seja o argumento, ela não é a verdadeira. Você está numa igreja caída, se não sair, estará contaminado e não vai poder fazer parte da única e verdadeira igreja de Deus, a qual Deus chama aqui de os 144 mil selados. A igreja verdadeira também, além de não crer na Trindade, além de não ter mais escultura, ela vai estar guardando o sábado. O domingo era guardado pelos pagãos em homenagem ao Deus Sol. E assim, uma nação pagã se levantou, na mesma prática, a nação romana. E dessa nação surgiu uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E ela trouxe o domingo por meio da igreja. O imperador chamado Constantino decretou, lá muitos séculos atrás, nos anos 321, se não estou enganado, para que se guardasse o domingo em adoração ao sol. Só que um pouco mais à frente, agora a igreja estabelecida, a igreja de Roma, trouxe esse decreto para o meio religioso. Deveria guardar o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo, mas não tem essa autoridade dada para homem nenhum na Bíblia. E um pouco mais à frente houve um concílio, se não me falha a memória, chamado Concílio de Trento, e determinaram que a tradição é mais importante do que a Bíblia. Então, o que isso quer dizer? Que se a Bíblia diz que é para guardar o sábado, mas a tradição diz que é o domingo, tem que seguir a tradição. E assim, não só a Igreja Católica, mas todas, quase todas, porque Deus tem a sua verdadeira igreja. Fora a verdadeira igreja, a maioria das igrejas estão tendo o seu principal dia de culto e adoração, o domingo, seguindo a tradição católica, que veio do paganismo. E rejeitando o sábado como dia de guarda. Se você está numa igreja que não ensina você a guardar o sábado, assim como os outros demais mandamentos que a gente acabou de citar, a sua igreja é caída. Deus não habita lá. Deus não habita lá. E não sou eu que digo. A Bíblia fala em Apocalipse 18, versículo 2, que são igrejas que se tornaram covil de demônios. É pesado ouvir? Mas é a verdade, está escrito. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18, versículo do 1 ao 4. Deus fala que é uma igreja caída,
que é covil de demônios, e no 4 ele fala, sai dela, povo meu. No versículo 4 ele diz, sai dela, povo meu, para você não ser cúmplice do pecado dessas igrejas caídas. É o que Deus diz. Então, se você quer fazer parte da verdadeira igreja, fazer parte desse grupo aqui que não se contamina com as mulheres, são as igrejas doutrinariamente caídas, analise as doutrinas da sua igreja segundo os 10 mandamentos da lei de Deus. E depois, ao perceber que a igreja descumpre qualquer um desses mandamentos, saia dela se quiser se salvar. E procure a igreja, que Deus tem uma. Lembra? Jesus tem um corpo, então ele tem uma igreja verdadeira na terra que crê nos 10 mandamentos, independente das consequências. Eles só estão preocupados em obedecer a Deus. Vou citar só mais um mandamento para a gente avançar. Existe um mandamento também na lei de Deus. Claro que tem outros demais que ele fala: honra pai e mãe, não mate, não adultere, não cobice a casa, nem a mulher, nem nada do próximo. Mas vou citar um porque eu tenho visto uma crescente de igrejas modernas que estão indo contra esse mandamento. A Bíblia fala assim: não furtarás. Mas como as igrejas estão crescendo furtando, no livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 10, Deus fala que aquele que não devolve o dízimo está roubando a Deus. Vamos abrir lá? E, deixando uma coisa clara, eu não sou pastor, tá? Eu não sou pastor porque eu sei que se levantam pessoas falando que quem gosta de falar de dízimo é o pastor porque bota no bolso. Não vou entrar nessa seara. Eu não sou pastor. Para que alguém diga, está pregando sobre o dízimo que é pastor. Não, eu prego sobre o dízimo porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu sou dizimista com o maior prazer porque entendi que é uma verdade bíblica. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Então Deus fala que aquele que não devolve o dízimo, que pertence a Deus, está roubando a Deus. E o mandamento fala: não furtarás. Então, eu percebi que estão levantando igrejas hoje, no nosso tempo, que ensinam os seus membros que o dízimo era coisa da antiga aliança, que hoje não precisa mais devolver o dízimo. Está indo contra o mandamento do Senhor. Se a sua igreja faz isso, cuidado. Analise a palavra de Deus e espero que você atenda ao que Deus pede. Sai dela, povo meu. Agora, no meio desse emaranhado, você tem como dizer qual é a verdadeira igreja? Tenho como dizer sim. Deus já falou pela sua palavra, é aquela que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, os 10 mandamentos. E só existe uma igreja em toda a terra que tem há alguns anos se comprometido a ensinar sobre os 10 mandamentos às pessoas. Uma igreja que não está preocupada, apesar de a mensagem, a ordem dada a Cristo, seja para que alcance toda a criatura da terra com o Evangelho, mas ela não vai baixar a norma para que pessoas entrem. Deixa eu explicar. A igreja verdadeira ela não vai deixar de ensinar os 10 mandamentos porque está vendo que pessoas não querem vir, porque aqui se ensina os 10 mandamentos. Vem quem quer. O caminho, Jesus falou que era estreito. Jesus falou: tome sua cruz e siga-me. Quem quiser obedecer, que venha. Quiser obedecer a Deus. Se não quiser, paciência. Você é livre para escolher. Mas o motivo que fez você dizer não ou sim vai ser julgado por Deus, não por nós. Nós só temos que pregar o Evangelho. Ok? Essa igreja que tem pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, que se deve obedecer os 10 mandamentos, independente das críticas que recebe, independente do que falem, se são radicais, que diz que estamos atrasados, grave esse nome: Ministério, Quarto Anjo, Advertência Final. Não tem outra na terra que tenha ensinado os 10 mandamentos. A maioria das igrejas que existem, fora essa, ou crê na Trindade, ou não guarda o sábado, ou não crê na entrega do dízimo,
Vai rodar aí o Brasil e o mundo, é o que você vai encontrar. Igrejas que creem na Trindade. Quando não crê na Trindade, não guarda o sábado. Quando guarda o sábado, crê na Trindade. Você não encontra uma igreja na terra que defenda todos os 10 mandamentos, como a Bíblia diz, a não ser esse ministério, chamado quarto anjo, advertência final. Deus está te avisando. E você não precisa crer porque eu estou falando. Você é livre para procurar, e é o que você deve fazer. Deus está te dando as características da igreja verdadeira aqui em Apocalipse 14, 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Busque. Leia os 10 mandamentos e veja se a igreja que você está frequentando hoje, se ela crê nos 10 mandamentos, se ela ensina você a obedecer os 10, ou ela vai dizer para você não guardar o sábado, ou crer na Trindade, dizer que o que eu estou falando é errado. Busque pela tua alma. Nem pastor, nem ninguém vai te salvar. É a verdade vinda da palavra de Deus. Voltando para Apocalipse 14, identificando esse grupo, que são um grupo que não se contaminam com mulheres, ele avança. Né? Versículo 4 de novo. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, que são virgens, diz. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5 ele diz, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é ser irrepreensível diante do trono de Deus? Vou falar de uma forma resumida. Irrepreensível diante do trono de Deus são homens e mulheres que, ao aceitar a graça de Cristo, o tempo que passaram andando com Deus, os levaram cada dia mais, ficarem mais perto de Cristo, mais perto de Cristo, e mais perto de Cristo, obviamente, está mais perto de Deus, porque Cristo e o Pai são um. Não no sentido de ser uma pessoa só, mas em propósito, em santidade, em amor. Então, quem tem Cristo tem o Pai. São homens e mulheres que se comprometeram a estar cada dia mais perto de Cristo, estão unidos com Deus. E essa proximidade fez com que a graça crescesse nos seus corações, de maneira que eles obedecem os mandamentos de Deus e não pecam. Como assim não pecam? Não pecam. Em tudo que eles têm conhecido, eles não pecam. Deixar isso claro. À medida que eles vão conhecendo a verdade de Deus e se aproximam de Cristo, tudo aqueles que eles têm conhecido de Deus, eles não pecam. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Vamos voltar aqui para 1 João, bem do lado. 1 João, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 3, 1 João, capítulo 3. Capítulo 3 de 1 João, versículo 6, ele diz assim, capítulo 3 de 1 João, versículo 6. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que permanece em pecado, não viu, nem o conheceu. Vamos lá para o versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É isso que a graça de Deus vai fazer com essas pessoas. Eu sei que existe evangelho hoje dizendo que é impossível viver sem pecar, que só quando Cristo voltar. Não é o que a Bíblia diz. Já diz que quem é nascido de Deus, está com Cristo, permanece em... Lembra da palavra, permanecer em Cristo. Porque aquele que deixa de permanecer em Cristo, ele vai pecar. Mas aquele que é nascido de Deus e permanece em Cristo, ele diz, não peca. Agora, tem que deixar isso claro, ele não peca em tudo aquilo que ele conheceu. Na verdade de Deus. Não peca. Então, o que é ser irrepreensível? São pessoas que vão ser irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é pecado? Ainda no 1 João 3, se a gente voltar para o versículo 4, ele diz o que é pecado. Capítulo 3, que a gente já está, mas voltar para o versículo 4, ele fala: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então,
pecado é transgredir é a transgressão da lei. Algum dos mandamentos da lei, se é desobedecido, chama-se pecado. Então, ser irrepreensível diante de Deus é porque eles andam na obediência aos mandamentos, ou seja, não estão transgredindo, ou seja, não estão pecando. É por isso que você está em alguma igreja que te ensina que Deus é uma trindade, não tem como você ser irrepreensível diante de Deus, porque você está pecando contra o primeiro mandamento. Deus não é uma trindade. Se você está numa igreja que te ensina a ter imagem de escultura, você está pecando, transgredindo a lei, não tem como ser irrepreensível. E assim não vai ter como fazer parte desse povo, essa igreja verdadeira. Se você faz parte de uma igreja que te ensina que não deve guardar o sábado, está desobedecendo o mandamento e é pecado. Então não tem como ser irrepreensível. Ali é um grupo de pessoas que Deus trabalhou tanto na vida deles. Eles permitiram, porque sempre o homem tem que permitir. Eles escolheram. Chegaram a um ponto de que obedecem os mandamentos de Deus e não transgridem, pela graça de Deus. Por isso são irrepreensíveis. Não tem ninguém que possa apontar o dedo e dizer assim, ele desobedece aquele mandamento. E eles recebem o selo do Deus vivo. Não, estão aprovados. Aqui estão os santos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. É por isso que a verdadeira igreja, ela só pode ser aquela que ensina os 10 mandamentos, porque para que seja gerado um povo na terra que obedeça os 10 mandamentos, tem que ter uma igreja que ensine esse povo a obedecer os 10 mandamentos. Se eu for faço de uma parte de uma igreja que em algum mandamento diz que não precisa, não vai gerar um povo que obedeça os 10 mandamentos. Uma igreja que não quer guardar o sábado, só ensina os outros 9, por exemplo. Como é que vai ser irrepreensível se um mandamento está transgredindo? Entende? É por isso que Jesus só tem um corpo na terra verdadeiro, uma igreja verdadeira. Ela recebe a graça do Senhor Jesus e ela obedece os 10 mandamentos. E assim vai ser gerado um povo na terra, que ao ouvir esse evangelho, ele vai andar na obediência aos 10 mandamentos. Quer você receber o selo do Deus vivo? Quer você estar preparado para que quando Cristo vir, você esteja pronto para subir? Quer você passar pela grande tribulação, porque os verdadeiros cristãos vão passar pela grande tribulação. Ser guardado por Deus. Quando as pragas caírem na terra, Apocalipse 16 fala que Deus vai derramar 7 pragas sobre a terra. Você não ser atingido. Você suportar a tribulação, porque Deus vai te guardar. E quando Jesus voltar, você falar, é esse que eu aguardava? E ter a certeza que vai subir? Busque o verdadeiro evangelho. Entregue-se à graça do Senhor Jesus para obedecer os 10 mandamentos. Se una à verdadeira igreja, ao verdadeiro povo. Saia de qualquer igreja que está te ensinando a desobedecer qualquer um dos 10 mandamentos. E Deus vai te ajudar. Jesus vai ter tua força. Jesus vai ser a tua salvação. Jesus mesmo é aquele que vai te pegar pela mão e vai te fazer obedecer. Mas ouça a voz do Senhor enquanto há tempo. Estamos nos últimos dias da história dessa terra. O Evangelho eterno vai circular a terra. E Jesus vai vir. Talvez essa mensagem já tenha até chegado aos seus ouvidos. Em outro momento, não agora. Mas você não deu valor e Deus está te dando outra oportunidade. Abra o coração para Cristo. Abra os seus olhos para a palavra de Deus. E abraça a verdade. Porque eu quero ter o prazer de ver você no céu e te abraçar lá. Eu quero ter o prazer de estar cantando com Cristo, para Cristo, e poder ver você do meu lado. Eu quero ter o prazer de saber que você ouviu essa mensagem, aceitou e vai estar de branco, cantando o hino do Cordeiro. Mas para isso nós precisamos tomar as escolhas certas que a palavra de Deus aponta. Não o que as igrejas caídas dizem, mas o que a Bíblia diz. Faça isso e Deus vai te fazer um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus em oração. Querido e bondoso Deus, Teu nome seja louvado e engrandecido. Que o Senhor nos guie pelos caminhos certos. Que o Senhor nos abra o entendimento para receber a graça do Senhor Jesus para a salvação e a força para obedecer os Teus 10 mandamentos. Que o Senhor dê força a todos aqueles que estão nas igrejas caídas, que desobedecem os Teus mandamentos, para saírem e se unir ao Teu verdadeiro povo,
aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. E assim seja formado um só rebanho, que tem um só pastor. Dás um sábado onde na tua presença, esse dia sagrado que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos despedidos. Espero que Deus possa falar muito ao teu coração. Pesquisa a verdade por você mesmo. Abra sua palavra em casa, ore, peça a Deus e Ele vai te mostrar, tá bom? Espero que em outra oportunidade a gente possa estar reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe.